Oi, meu bem, vamos conversar? Hoje eu quero falar sobre esse assunto que me tocou muito profundamente hoje, esse silêncio entre nós. Na verdade, é um sentimento que eu percebo em mim há muito tempo. Todas as vezes que eu estou em uma conversa com alguém, que o meu ser encontra o ser da outra pessoa e nós estamos ali em um encontro, né? Existe aquele momento, talvez, que fique em silêncio. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, por muito tempo isso é desconfortável. O silêncio, ele é um lugar desconfortável, né? Quando a gente entra nesse lugar, nesse estado, entre uma pessoa e outra, até aqui é desconfortável, né? Porque se eu ficar por muito tempo em silêncio aqui, é muito capaz de você mudar de vídeo, sair do vídeo, não gostar do vídeo. Imagine isso dentro de uma relação. E eu quero desmistificar isso com vocês hoje. E ainda falar quando isso acontece na nossa relação com Deus. Como que isso é ruim, muito ruim. Tem silêncios que machucam e tem silêncios que acolhem. E isso é uma realidade surreal. Porque no meio familiar, quando você está e você precisa daquele lugar de silêncio, é muito acolhedor. Mas quando você não conhece a pessoa que está diante de você, que você não sabe, ou quando isso se encontra dentro de uma amizade, é muito, muito desconfortável. Sabe quando você conhece alguém há anos e do nada vocês conversavam muito, e aí do nada o assunto acaba, o assunto termina, fica aquele vácuo, aquele silêncio horroroso. Fica a pergunta, puxa qualquer assunto, qualquer coisa que vier de forma inútil, de forma fútil, ou simplesmente deixa o silêncio ecoar. Porque, querendo ou não, o silêncio fala. Olha, com Deus, às vezes é a mesma coisa. Assim, por exemplo, não é porque algo simplesmente aconteceu na amizade de vocês, ou vocês brigaram, ou se desentenderam, ou não tem mais uma conexão, simplesmente não tem mais o que conversar. Aí fica aquele critério, eu vou embora, não vou embora, acabou o assunto, vou pra casa, se eu estiver na casa da pessoa, ou simplesmente desfruto daquele silêncio. Pelo menos comigo, tem momentos que eu desfruto, tem momentos que eu ouço o silêncio, deixo ele coar e eu percebo dentro de mim, isso é desconfortável pra mim. Se ainda for desconfortável pra mim, significa que eu não tenho uma conexão tão grande com a pessoa. Então, normalmente quando a gente tem uma conexão muito grande, por exemplo, né, entre nossos familiares, não existe esse tabu entre ficar em silêncio ou não. Nós moramos juntos e muitas vezes existe aquele momento em que ninguém fala, mas isso não é desconfortável, você não se sente menos amado ou menos compreendido, mas simplesmente acontece, o silêncio ele ecoa. Eu não sei se tá fazendo sentido pra você, mas na minha cabeça faz. Nem sempre o silêncio significa distância, às vezes é só mesmo um estado ali de estar perto, de ser acolhido. Então, eu quero convidar a você a acolher esse silêncio que talvez você perguntou tanto a Deus as coisas, você muitas vezes está aí em questionamento. Eu sinto que eu estou em uma fase que eu estou perguntando muitas coisas a Deus. E às vezes ele não tá falando, tá? Ele tá em total silêncio, ele tá... Não vou falar sobre isso com você. E nesse momento é hora de você acolher isso, é hora de você dizer assim, tudo bem, eu vou esperar a hora que o Senhor vai falar. E a gente ora, a gente busca, a gente corre atrás, a gente lê a palavra, a gente jejua, mas simplesmente Deus não fala nada. O silêncio de Deus muitas vezes pode nos dizer que não precisamos muitas vezes ser guiados apenas por uma voz, mas o silêncio dele também é uma fala de confia em mim. Eu acredito que nós precisamos entender que no silêncio Deus também fala. Às vezes ele traz essa confirmação naquele momento ali. E aí ele quer que a gente confie nele sem precisar de confirmações, sabe? De que ele diga sim ou de que ele diga não. Mas é um convite à confiança. Eu acredito que o silêncio de Deus, ele é um convite à confiança, de fato.
E aí fica a pergunta, né? Como que eu lido com o silêncio? O que eu faço quando as coisas estão em silêncio na minha mente, no meu coração, na minha relação com Deus, na minha relação com as pessoas? O que eu faço? A primeira coisa é, não tente preencher os silêncios. Desfrute dele. Aproveite dele. Tente preencher tudo com palavras. Nem toda conversa ali vai precisar de uma resposta, sabe? Às vezes, só precisamos de fato estar presente ali. Já, a presença em si já é suficiente. A segunda coisa muito importante, né, nesse momento é você observar o silêncio. O que ele te causa? É estranho. Em primeiros momentos é muito estranho, mas logo você começa a apreciar e aprender a observar aqueles sentimentos que se passam dentro de você. E ele está te afastando dessa pessoa que está ali com você, ou de Deus, ou ele está criando novas conexões, ou é um momento de contemplação daquilo que está acontecendo com vocês. Eu acho que é importante a observação. E a terceira coisa é confie no tempo, espere. Confia. Tudo que for muito verdadeiro vai encontrar um jeito de se fazer presente. Então, para finalizar, eu quero que você pense o seguinte: o silêncio, ele está querendo falar algo. E se você sente que alguém se afastou e que o silêncio tomou conta, ou que sua relação com Deus está em um vazio que você não consegue compreender, aprenda a ouvir o silêncio. Respira, observe, desfrute disso. Porque eu tenho certeza que ele está tentando explicar algo, falar algo que as palavras elas não conseguem explicar, tá bom? Então, meu bem, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Eu espero de coração que essa palavra tenha tocado o seu coração, assim como tocou a minha. Vi isso por uns tempos e eu sei que não é uma tarefa fácil, mas a observação e o sentimento que se passa, a angústia, é muito importante você encontrar isso dentro de você, observar, sabe? Ouvir, para que você consiga em algum dia, né, colocar isso em palavras e explicações, tá bom? Então, desfrute desse momento que você está vivendo.